Eu faço missões. O Marco Zero. Nós estamos estudando, como o pastor Roberto já falou, o Marco Zero, o Pacto das Igrejas Batistas, um resumo da nossa declaração das doutrinas batistas. E estava estudando ali o que foi, se você olhar na tua revista, tem um artigo sobre isso. Há 112 anos foram criadas juntas de missões nacionais e mundiais. 112 anos. Que história lindíssima, que história belíssima. E sabe o que diz? Eu queria ler 2 pontos desse artigo que diz sobre missões. O que fala sobre missões? A missão primordial do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. E o primeiro ponto diz o seguinte: é dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de todas as igrejas proclamar, pelo exemplo e pelas palavras, a realidade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los a observar todas as coisas que Jesus ordenou. E o segundo ponto diz: a responsabilidade da evangelização estende-se até aos confins da terra, e por isso as igrejas devem promover a obra de missões, rogando sempre ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. Isso está lá no nosso pacto batista. Que coisa linda quando fala de missões. E, queridos, hoje é um dia muito especial para nós. É um dia em que nós trazemos esse relato, esse vídeo, daqui a pouco mais um compartilhar dos irmãos que estiveram na viagem missionária. E isso é um motivo de júbilo para nós, porque é uma igreja que tem uma visão no próximo. É uma igreja que tem uma visão de servir e fazer discípulos. Nós fazemos com paixão e graça, mas porque queremos fazer discípulos para Jesus. E sabe o que é interessante? A cada viagem missionária, as experiências são únicas. Nós já fizemos nossa 5ª viagem este ano. Eu já fui em 3 viagens. Algumas pessoas, como o Ivanildo, já foi nas 5 viagens. Mas se você perguntar para ela, ou perguntar para qualquer um que já foi em mais de uma viagem, a experiência é única. Cada viagem, nós temos a oportunidade de ouvir Deus falar de uma maneira diferente, e Deus tem um impacto para cada um que está ali naquela viagem. É muito bom. E essas viagens é uma parceria com a Junta de Missões Nacionais, e nós utilizamos o barco O Missionário. O Missionário, um barco que foi produzido, foi construído para fazer missões. Por isso esse nome, O Missionário. E outra coisa que é muito marcante para nós é que as pessoas se colocam à disposição do Senhor para ir lá e abençoar aquele povo. Isso é algo tremendo, e a gente compartilha quando está organizando a viagem. A gente fala nessa questão de você ser servo, de você estar realmente disponível para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E que nós temos que ir com esse coração de servos, porque vamos lá para abençoar. Mas sabe o que acontece quando a gente retorna de lá? As pessoas voltam impactadas com aquilo que Deus faz na nossa vida. Dessas 5 viagens, eu tenho certeza que se eu perguntar praticamente para todas as pessoas que foram, com raras exceções, a grande maioria quer fazer a viagem de novo. Quer fazer a viagem de novo. Porque realmente é um tempo de oportunidade de ouvir a voz de Deus e de ser instrumento nas mãos de Deus. Algo tremendo que só Ele mesmo para fazer. Na viagem desse ano não foi diferente. Os voluntários saíram para abençoar, saíram com esse sentimento, com esse coração, e voltaram impactados através daquilo que Deus fez nas suas vidas e através das suas vidas. É algo muito tremendo. Eu queria ler um texto com vocês que está lá em Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. E esse texto diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra.
da terra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede, Pai, de podermos estudar a Tua palavra, de podermos participar da Tua obra e do Teu reino. Peço que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor realmente nos desafie, Pai, a fazermos mais para o Teu reino, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Fala com a Tua igreja nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Interessante o contexto do livro de Atos. É um livro que fala o tempo todo sobre a missão. No capítulo 8 fica muito claro o propósito da igreja cristã, que era e que é testificar de Jesus. Foi a tarefa dada aos 12 que estiveram com Jesus durante o seu ministério terreno. Os apóstolos testemunharam de Jesus e esse ressuscitado dentre os mortos, a fonte da salvação. Foi através dele que foi oferecido ao homem o perdão dos pecados. E a partir dele que veio à igreja o dom do Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Por isso, queridos, quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a nossa vida não pode ser mais do mesmo jeito. Não podemos fazer as coisas do mesmo jeito que fazíamos. Algo acontece dentro de nós, algo acontece na nossa vida, e isso tem que gerar transformação, mudança. E essa mudança tem que impactar a vida dos outros. E nós fomos desafiados, e nós recebemos essa missão deixada pelo Mestre. Cabe a nós darmos continuidade nesta grande obra que começou lá com os apóstolos. O Evangelho é um só e proclama a salvação pela graça mediante a fé, independente das obras. E sabe o que é interessante? A salvação não é resultado da obra que fazemos para Deus, mas da obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus, seu Filho. A salvação não é resultado das obras que fazemos para Deus, mas da obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus. É através dele e por ele. É por isso que nós temos essa oportunidade de sermos alcançados e daí sim, fazermos algo de relevante com a nossa vida. Eu faço missões em toda a Judéia e Samaria, em todo o Brasil. Atos 8:1 diz: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Logo depois da morte de Estevão, a perseguição foi desencadeada. Foi nesse momento que se deu início ao cumprimento da incumbência de ser testemunhas de Jesus na Judéia e Samaria. Mas não apenas Samaria é atingida, mas também o homem da longínqua Etiópia. E o primeiro grupo de gentios. Você assistiu pela manhã o vídeo, aquele que estava pela manhã. O pastor Roberto trouxe a história do Cornélio e a sua casa. Eles foram impactados pela mensagem que Pedro pregou. Eles foram alcançados pela mensagem do Evangelho. É o desenvolvimento da missão de alcance além da nossa cidade. É a missão acontecendo no nosso estado e em outras regiões. Exemplo no Nordeste, exemplo no Norte do país. Nessa esfera, não encontramos barreiras linguísticas. Por exemplo, lá na Amazônia, nós não encontramos dificuldades de falar com as pessoas. Eles falam o português. Mas a cultura, como é diferente. Existe essa barreira cultural. Existe esse desafio que precisa ser rompido pela cultura. E o nosso país, que é um país continental, então nós encontramos esse desafio. Se você for aqui para o interior do Paraná, você já vai encontrar essas barreiras culturais, essas diferenças culturais. Se você for Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós vamos encontrar essas questões culturais que nós precisamos aprender para poder ensinar o Evangelho.
Fazer missões nessas regiões é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é um grande privilégio. Nossas viagens missionários ribeirinhos da Amazônia têm sido uma experiência muito marcante para a vida dos nossos missionários voluntários. Eu ainda não fiz essa estatística, mas eu creio que tem um número bastante relevante que já fez essa viagem aqui, desde a primeira viagem em 2016. Até vou fazer essa estatística só por curiosidade. Quantas pessoas da IBB já fizeram essa viagem? Mas várias pessoas. A Ed é olha lá, pastor Roberto, o Luciano, é isso aí. Várias pessoas já fizeram essa viagem e foram impactadas pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus com aquele povo ribeirinho. Através do trabalho que desenvolvemos nessas viagens, temos sido instrumentos do amor de Deus para impactar a vida dos ribeirinhos. Temos impactado a vida daqueles ribeirinhos pelo amor de Deus. Nós levamos compaixão e graça. Nós atendemos aquelas pessoas com médico, com dentista, com psicólogos. Nós levamos pessoas para cuidar das crianças, para pregar o amor de Deus para aquelas crianças. Mas não é só compaixão e graça, nós levamos a esperança. A esperança. Sabe por quê? A dor de dente pode passar. Ele vai lá, você atende, mas daqui a um tempo ele pode voltar a ter essa dor de dente, essa dificuldade com a saúde. Mas quando você leva o Evangelho, você está levando a transformação da alma, levando a possibilidade dela receber a eternidade. Aleluias! A eternidade. E isso sim vai fazer a diferença. E sabe o que mais? A gente tem percebido, nós temos visitado algumas comunidades já com uma certa frequência durante esses 5 anos, essas 5 viagens. E nós já percebemos a diferença do Evangelho na vida daquelas pessoas. Algumas comunidades já têm sido muito, muito impactadas pelo amor de Deus. E isso você percebe no próprio ambiente. No próprio ambiente onde o Evangelho está chegando e está marcando a vida daquelas pessoas. É algo tremendo. E eu queria que você não só ouvisse de mim, mas eu queria chamar o pessoal da viagem agora, de 2019. Suba aqui, eu quero que alguns testemunhos para que você entenda o que eu estou falando com vocês, que você possa ouvir deles. Cadê o pessoal? Rapidinho, sobe aqui. Rapidinho, vem cá, compartilha com a igreja aqui algumas coisas daquilo que vocês viveram lá. Eliana, fala um pouquinho. A Eliana teve a oportunidade nesta viagem, a segunda viagem dela. Nesta viagem ela fez um trabalho lindíssimo com as crianças. E eu queria que ela falasse um pouquinho daquilo que ela viu Deus fazendo na vida daquelas crianças, mas também o que Deus fez na vida dela nessa viagem. Boa noite, igreja. Para mim, foi um privilégio muito grande eu ir lá ministrar o coração daquelas crianças. Eu estava meio apreensiva porque eu não sabia o que eu ia fazer lá, porque o ano passado, quando eu estive lá, eu fiquei na triagem, e mesmo assim, né, a gente aborda as crianças, a gente conversa com elas, e eu senti elas muito apáticas, elas não conseguem se relacionar com a gente. Daí o pastor me deu esse desafio de ir lá ministrar, né, as crianças. E nós fizemos o trabalho em 8 comunidades. E eu liguei para a Germana e falei, Germana, quantas crianças que dá por comunidade? Ela falou assim, 60, mas já houve 100. E eu falei, meu Deus, né? A gente estava em 2 pessoas, como que nós vamos fazer um trabalho com 100 crianças, né? Sem estrutura, porque... eu não sei se que não passou as imagens, mas a gente fazia ao ar livre, né, os nossos trabalhos, numa sombra, pegava uma sombra, colocava as crianças ali, e ali a gente ministrava aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E eu fiquei muito espantada, sem criança, sem microfone, minha voz vai durar um dia, né? Mas daí eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor conhece aquelas crianças, o Senhor sabe aquilo que elas precisam ouvir. Manda as crianças que o Senhor tem propósito. E já vai falando no coração delas. E o Senhor realmente mandou crianças com o coração disposto a aprender.
Em momento algum, eu precisei chamar a atenção daquelas crianças, né? Quem vê as fotos, vê crianças atentas, elas foram receptivas aos nossos comandos, nós cantamos com elas, nós fizemos atividades com elas, evangelizamos, e eu pude ver o mover de Deus ali no meio daquelas crianças. O Espírito Santo de Deus fluiu de uma forma tão maravilhosa, tão tremenda, que eu poderia ficar aqui por horas falando daquilo que o Senhor fez ali com aquelas crianças. Nós abordamos aproximadamente 380 crianças nesses dias. Mas eu não sei como que isso aconteceu, porque foi algo muito sobrenatural do nosso Deus, né? O Espírito Santo controlar aquelas crianças, né? Elas atenderem tudo, elas prestarem atenção. Então, eu pude ver que realmente foi algo do Senhor, né? Que eu pude ver ali algo sobrenatural, que eu nunca percebi isso na minha vida. Eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tive de ir lá presenciar isso, o mover de Deus no coração daquelas crianças. E eu ir lá e poder imprimir o amor de Deus no coração daquelas crianças, ministrar o coração, orar ali com elas, para mim foi algo, um presente de Deus para mim. Amém. A semente foi lançada no coração daquelas crianças de uma maneira tremenda. Realmente, você olhar aquele bando de crianças ali, alguns momentos 50, 60, 80 crianças, e elas ali quietinhas, prestando atenção, é algo sobrenatural. Leia é a segunda viagem dela, também trabalhou conosco no evangelismo. Compartilhe um pouquinho o que Deus fez. Foram muitas as experiências que a gente teve lá. Mas, falando de criança, uma das experiências que me marcou muito foi que o ano passado foram feitas muitas atividades com as crianças, o ano passado a ministra Tati fez as pulseiras para as crianças. E esse ano foi eu que fiz as pulseiras, nós fizemos 660 pulseiras. Na realidade, foi para o projeto só 659, porque uma ficou com o meu neto, que ajudou a fazer, mas ele fez uma só do sangue de Jesus, porque a vermelha significa o sangue de Jesus, e ele fez uma só do sangue de Jesus. Então, para o projeto, foi só 659. E numa das comunidades, chegou um menininho para mim e falou: a senhora me dá uma outra pulseira? Eu falei: dou. Ele falou: sim, porque eu ainda tenho a minha do ano passado. Quando eu olhei a pulseira do ano passado, Tati, a pulseira do ano passado não tinha mais cor, não tinha brilho, e o preto do elástico era cinza. Eu falei assim: essa pulseira é do ano passado? Ele falou assim: essa pulseira é do ano passado. Ele falou assim: mas só que eu não quero uma pulseira só, eu quero duas. Eu falei: eu te dou duas. Eu falei: mas você lembra o que significa cada uma dessas bolinhas? Ele falou: eu lembro. E ele falou para mim tudo o que significa cada uma dessas bolinhas. Ele falou: só que eu quero 3, porque eu quero plantar uma das pulseiras. Isso quer dizer que ele estava fazendo o que nós fomos fazer lá. Ele estava plantando também o Evangelho. Porque a pulseira significa o seguinte: o amarelo é Deus. O amarelo, e a gente sempre falava isso. Isso não é um amuleto. Isso não é para dar sorte. Isso é para você lembrar. Uma hora que você está desapercebido, você vê lá no teu pulso as pulseiras. Tem cores. As cores são para lembrança de que cada cor significa uma coisa. Primeiro, amarelo é Deus. Deus que nos ama, que nos fez, mas que não nos deixou aqui para se virar sozinho. Não. Ele nos fez e Ele cuida de nós. E outra, Ele preparou um céu para nós. Um céu que tem ruas de ouro. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. O pecado, que é representado na cor preta, ele pode nos separar de Deus, mas ele não tem o poder de nos separar de Deus. Por isso,
Deus, que nos ama muito, mandou o seu Filho. E o Filho, ele derramou seu sangue na cruz para nos salvar. Esse sangue que ele derramou na cruz tem o poder de apagar o pecado e nos unir novamente a Deus. Ele não tem o poder de nos afastar de Deus. E com o sangue que ele derramou na cruz, tem o poder de nos deixar limpinhos. E a Bíblia fala que nós podemos ficar mais limpos mais limpos que a neve. E eu falo para eles assim: aqui nós não podemos ver neve. Lá no sul ainda a gente consegue ver um pouquinho de geada. Às vezes até podemos ter a bênção de ver uma neve caindo. Aqui nem pensar. Mas nós podemos ver assim a mais branca neve, a mais branca nuvem. A mais branca nuvem nós podemos nos tornar. E é a esperança de nós irmos lá para aquele céu que Deus disse que preparou para nós e tem ruas de ouro. Quando nós sabemos dessas três coisas, que Deus nos ama, que o pecado não tem poder de nos afastar de Deus, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e que esse sangue tem o poder de nos aproximar de Deus e nos dar a salvação, o que nós vamos fazer com isso? Ficar para nós? Não, nós vamos semear. O que nós podemos fazer quando a gente semeia? Quando a gente planta, tua mãe, teu pai, planta as roças lá, o que acontece? Ela semeia e vai nascer, não vai? Vai fazer, se nós semearmos o amor de Deus e tudo mais, vai virar uma floresta, não é? É a floresta amazônica. E ele falou, eu quero plantar, eu quero que mais pessoas saibam do amor de Deus. E foi tão bonito. E ele falou assim, eu não sei se eu tiro, não sei se eu deixo cair. Eu falei, olha, você pode fazer o que você quiser. Pode deixar cair, pode tirar e guardar. Não tem problema, isso é indiferente. Mas o que eu fiquei pensando, gente, o brilho saiu, a cor sumiu, mas o brilho do ID, ele já estava fazendo. Ele disse que ele falou para muitas pessoas sobre aquilo. E uma pulseira a mais era para ele falar para uma pessoa. Então, o que nós estávamos fazendo lá já frutificou no coração de uma criança, e ele sabia e queria fazer o último lá, o verdinho, plantar com aquela pulseira que ele pediu a mais. Isso foi tão importante, foram muitas essas experiências, mas foi tão importante, né? A pulseirinha que a Tati fez o ano passado, esse ano a gente recebeu um testemunho das pulseiras do ano passado, Tati. Amém, que coisa linda, né? São situações como essa o tempo todo, você vendo esse agir de Deus. E, para fechar rapidinho, o Davi que foi contrariado, o Davi que não estava muito animado para ir na viagem, mas aqui é aquilo que você tem uma esposa realmente companheira, ajudadora, e diz assim, vai, porque vai ser bênção na sua vida. E ele foi obediente, e realmente eu creio que ele tem bênçãos para contar. Boa noite, irmãos. Foi isso que aconteceu mesmo. Eu obedeci minha esposa, ela me escreveu, me empurrou para ir. E até a última noite eu tinha na cabeça que eu não ia. Eu não queria ir, achava que não era o meu local lá. Eu sou engenheiro, falei, o que eu vou fazer no meio da Amazônia, engenheiro, né? E embarquei meio contrariado, meus amigos me apoiaram, o pastor também me apoiando. Eu falei, não, já que eu estou aqui, eu vou. Irmãos, no primeiro dia que eu cheguei lá, eu passei muito mal. Um calor, é um sol para cada um, como disse o pastor Silvado uma vez. E realmente passei muito mal. Calor intenso, e a gente andava muito carregando medicamentos, visitando as pessoas, e fiquei mal. E daí eu falei, Deus, me ajuda, porque eu preciso me recuperar, né? Tem 6 noites pela frente ainda. E Deus me ajudou. No outro dia eu acordei recuperado, e eu falei, já que eu estou aqui, já que eu escutei minha esposa, escutei meu pastor, meus amigos, não adianta ficar chorando, não adianta ficar me lamentando, eu vou fazer a obra. Irmãos, cada vez que eu saía do barco, eu orava, Deus preparava as pessoas na frente. Eu estou acostumado a entregar Novos Testamentos, e foi uma bênção. Comecei a entregar nas casas, comecei a falar com as pessoas. Eles são muito receptivos. Convidávamos a gente para entrar, sentávamos, explicávamos um pouco da palavra de Deus para eles. E como o pastor falou, eu voltei transformado, recebi mais do que dei, né? Se você pensa que talvez você não vai fazer nada,
Basta você ir lá e abrir a boca que o Espírito Santo faz tudo. E se você quiser ter uma experiência online com Deus, vai lá, porque Ele fala online com você. Eu tive experiências online. Deus falava comigo na hora, faça isso. Eu fazia e vi o milagre acontecer e uma pessoa ser transformada. Então, vale a pena, pessoal. Gostaria de intimar vocês a irem e passarem por essa experiência. Amém. É bom demais. Não dá para a gente continuar conversando, porque se a gente for aqui, dá para atravessar a noite com tantas histórias. Obrigado, gente. Deus os abençoe. É isso. Essa é uma viagem que é muito marcante. Não tem como você voltar de lá e ser a mesma pessoa. Se você ouvisse os outros, você ia ouvir, cada um ia contar algo novo, algo daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que eles experimentaram. E como o Davi falou, tem experiências online com Deus. Coisas maravilhosas, coisas lindas acontecendo lá. E isso é o que nós temos visto em cada viagem, querido. Cada viagem é especial. E a gente vê o impacto que Deus faz na vida dos ribeirinhos e na vida dos nossos missionários voluntários. Eles voltam de lá transformados. Em nossas viagens levamos compaixão e graça, mas acima de tudo levamos esperança, levamos o Evangelho, compartilhamos do amor de Deus. E eu tenho alguns números aqui, ó. Coloca para mim lá. Você não faz ideia, 532 atendimentos médicos. Parece que tinha um batalhão de médicos lá. Parece, né? Não tinha, não. Tinha 2 médicos. Mas trabalharam, atendiam. E se você olhar, o atendimento não é atendimento aqui do posto que você vai no SUS, não. Não é atendimento de qualquer jeito, não. Conversando com as pessoas, amando as pessoas, demonstrando amor naquele atendimento. Eu confesso para vocês, eu fiquei assim impactado. É aquilo que eu falei. A cada viagem é uma experiência nova. Quando eu tinha 2 médicos, quando eu fechei a viagem, tinha 2 médicos, eu fiquei preocupado. Falei, meu Deus, só 2 médicos, como é que vai ser lá? Mas Deus sabe todas as coisas. Esses 2 médicos trabalharam muito, muito, e foi uma grande bênção. Dentistas, 279 atendimentos. E aí, atendimentos básicos, mas até canal o pessoal tratou lá. O pessoal realmente, pensa num povo doido, um povo que realmente trabalha, e trabalha muito. E é interessante, nós tínhamos algumas dentistas que não são cristãs, que não são convertidas, mas ficaram impactadas também com o amor de Deus no barco, em todo o trabalho que foi feito, e a doação delas, fantástico, o amor delas por aquelas pessoas, também levando realmente amor e graça, foi algo tremendo. E os psicólogos? Você já viu um psicólogo atendendo embaixo de uma árvore, sentadinho ali numa cadeirinha? Lá você vê 85 atendimentos. Algo tremendo de Deus. E tremendo, sabe por quê? Porque às vezes você vê um tratamento leva meses, anos até. E lá eles tinham uma oportunidade. Uma oportunidade para ajudar aquelas pessoas. Para gerar impacto na vida daquelas pessoas e para transformar a vida daquelas pessoas. Mas esse atendimento não era só da pessoa que estava ali. Ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E eles ajudaram muitas pessoas. Crianças, colocamos ali 352, mas ela falou que 380 crianças foram alcançadas. Resumo, mais de 1.200 pessoas foram atendidas. Mais de 350 novos testamentos entregues. E um número incontável, não calculamos o número de pessoas que foram abordadas e que tiveram a oportunidade de falar, de ouvir sobre o amor de Deus. Incontáveis, porque a cada conversa as pessoas falavam, cada atendimento as pessoas falavam. Então muitas pessoas puderam ouvir do amor de Deus. É isso. Uma viagem, ela gera esse impacto. Alguns números, mas um número é muito maior, porque essas pessoas têm suas famílias, e aquilo que nós ouvimos da irmã Leia, um menininho que foi alcançado e que estava falando do amor de Deus para a família e para outras pessoas. É algo tremendo que nós só vamos saber lá na glória. Segundo ponto é em Jerusalém, no Paraná.
em toda essa região. Somos chamados para testemunhar para o mundo, começando com o nosso círculo de amizade. É curioso observar que, às vezes, os que estão mais próximos de nós são os mais difíceis de alcançar. Isso é uma experiência que eu tenho vivido. Na minha família, a família da minha esposa, a gente há 20 anos ora por os nossos familiares ali. Mas, recentemente, Deus tem nos agraciado, né? Hoje eu estou ali com meu cunhado, minha cunhada, meu sobrinho, estão conosco aqui. E nós fizemos uma casa de paz. Fizemos uma casa de paz, terminamos a casa de paz na casa deles. Então, muito recentemente, eles abriram a casa para ouvir do Evangelho e nós podemos hoje testemunhar que Deus está fazendo uma grande obra na vida daquela família. Amanhã nós vamos ter o nosso 3º encontro, Discipulado Sementes. Estamos ensinando a Bíblia para eles. E isso é esperança, queridos. Isso gera alegria no nosso coração daquilo que Deus pode fazer na vida daqueles que nós amamos. Mas a gente sabe que são os mais difíceis. Mas a gente não pode desistir nunca. Não podemos desistir, porque Deus não desistiu de nós e um dia nos alcançou. E nós não podemos desistir daqueles que nós amamos. Devemos ficar firme na oração e vai chegar o momento em que Deus vai entregá-los em nossas mãos para cuidarmos deles. Não pregamos um Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas um Cristo que esteve morto e agora está vivo. É esse o Cristo que nós pregamos. É esse o amor que nós promulgamos. Desse Cristo que vive. Desse Cristo que nós podemos falar com Ele todas as manhãs, todos os dias, em todo o tempo. É esse o Cristo que nós pregamos. Pregamos o Cristo que padeceu por os nossos pecados, mas triunfou sobre a morte e desbancou os principados e potestades na cruz. Essa é a missão primordial do povo de Deus, é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus, pregando esse Cristo vivo que está à direita do Pai. É dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de toda a igreja proclamar, pelo exemplo, pelas palavras, a verdade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus, ensinando-os a observar todas as coisas que Jesus nos ordenou. A responsabilidade da evangelização estende-se até os confins da terra, mas ela começa na minha e na sua casa, com a minha família, com as pessoas que nos rodeiam. Por isso, como igreja, nós incentivamos tanto. É casa de paz, é o pequeno grupo, é a evangelização, é o RD. Falar, 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 testemunhar do amor de Deus o tempo todo. Eu faço missões até os confins da terra. O mundo, os princípios batistas de missões, é aquele que nós falamos há 112 anos no Brasil. Fazendo missões, algo tremendo. A cooperação nas missões mundiais é um imperativo. Devemos utilizar os meios à nossa disposição para levar o Evangelho de Cristo ao mundo. Você sabe quanto foi investido em missões nacionais e mundiais pelos batistas brasileiros em 2018? Pergunta para a pessoa do lado se ela faz ideia qual é o nosso número. Ah, já entregaram? Pô, vocês foram muito rapidinho. Mas isso não impede de nós celebrarmos. 77 milhões foram investidos em missões no ano de 2018. Aleluias! Pode aplaudir. Mais de 3 mil missionários no Brasil e no mundo pregando a palavra de Deus. Isso é tremendo. E nós estamos falando de um ano de crise. 2018, um ano de crise, um ano difícil. Mas está no nosso DNA fazer missões, pregar, levar o Evangelho. E nós, IBB, quanto nós investimos? Também já entregaram lá, né? Mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão na obra missionária. Você faz ideia? Nós, essa igreja, a sua igreja, investiu mais de R$1 milhão na obra missionária no ano de 2018. Amém? Você faz parte disso. Quando você entrega o seu dízimo, quando você entrega a sua oferta,
você faz parte desta obra. Essa obra que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo. Esse é o Cristo ressurreto, vivo, que dá poder e desafia seus seguidores a irem por todo o mundo com a incomparável história do amor de Deus. E eu queria chamar agora os jovens. Os jovens fizeram, no início deste ano, uma viagem para a Argentina. E no próximo ano eles vão fazer uma viagem para a Europa. Venham cá, jovens, venham compartilhar com a igreja rapidamente, bem rapidinho. Vocês são jovens, têm agilidade aí. Compartilha rapidamente com a igreja o que Deus fez nessa viagem na Argentina. O nosso povo tem sido desafiado constantemente e tem se colocado nas mãos de Deus para servir o nosso Deus. Marcelo, você tem liderado esse povo, compartilha rapidamente o que Deus tem feito. Boa noite. Esse pessoal, essa é um projeto dos jovens, que o sonho, nosso desejo é que eles tenham uma experiência concreta com Deus e com as pessoas que eles chegam mais próximos, né? Então, na Argentina, nós fomos em torno de 30 pessoas, tivemos lá um tempo com uma igreja, com os jovens daquela igreja, e pudemos passar um pouco da nossa experiência para eles, um pouco de treinamento, e fomos em orfanatos, fomos na favela, fomos no hospital e na rua evangelizando. E foi um tempo muito desafiador e gostoso, né? Eu acredito que todos eles voltaram transformados, com uma nova perspectiva em relação ao que é o Evangelho, né? Poder compartilhar e poder estar mais presente nisso. O nosso projeto, além de simplesmente querer enviar esses jovens, é fazer com que eles também sejam treinados, capacitados aqui na igreja e tenham essa experiência concreta com Deus. Então, desde janeiro, a gente tem preparado essa equipe para ir para a Europa o ano que vem. Então, nós iremos para a Espanha e Itália, né? A Europa, que foi o berço aí do Evangelho, hoje é chamado aí do cemitério dos missionários, né? Onde o ateísmo cresce cada vez mais. E a gente tem se preparado para isso, né? E o desafio que a gente quer lançar para a igreja é que vocês estejam nos suportando em oração, né? E também temos aqui os jovens que estão dispostos a ir e estão precisando também de sustento e para serem enviados também, né? Então, mas basicamente é isso. Que bênção, né? É assim que começa. Enquanto jovem, nós vamos entendendo esse propósito, esse chamado, e vamos nos envolvendo com a obra missionária. Então, já fica o desafio para a igreja, investir na vida desses jovens que vão sair em missões. Obrigado, queridos. Deus os abençoe. Isso é uma igreja viva, uma igreja que se envolve com a obra missionária, uma igreja que serve. E sabe o que isso nos ensina? Que não devemos depender exclusivamente de um grupo de missionários treinados. Cada batista é um missionário, não importa o local onde mora ou posição que ocupe. Cada batista é um missionário. Você é um missionário. E as nossas ações devem testificar desse amor de Deus. As missões procuram a extensão do propósito redentor de Deus em toda parte, através do evangelismo, da educação e do serviço cristão. E exige de nós dedicação máxima, entrega. Você recebeu ali o nosso pão. Lá tem os missionários que estão na Europa, tem os missionários que estão no Brasil, os missionários que estão aqui em Curitiba. Nós fazemos missões em todos os lugares. Você tem um desafio. Ore pelos nossos missionários. Pastor Caio plantando igrejas lá na Itália. A Aimee fazendo um trabalho com os nossos missionários lá no Rio Grande do Sul, um trabalho missionário lá com os senegaleses, impactando a vida daquelas pessoas, daqueles refugiados. Temos um trabalho aqui em Curitiba também com os refugiados venezuelanos, com os haitianos. Tem trabalho na África, tem trabalho na Ásia. Nós, como igreja, temos entendido este chamado. Essa viagem dos nossos jovens, eles têm entendido este chamado. Uma igreja viva que se envolve com a viagem, com a obra missionária, que entende o seu compromisso missionário.
Eu faço missões pela autoridade que recebi de Cristo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. A autoridade absoluta que nos respalda a fazer missões vem dele. Eu não faço por mim, eu faço por ele, pela ação dele. Nós vamos na autoridade e no nome dele. Portanto, a obra não é nossa, queridos. A obra é dele. Você sabe quem é o maior interessado nessas vidas? Ele. É o Senhor o maior interessado nessas vidas. Mas ele precisa da minha e da sua disposição, da nossa vontade de servir e de fazer. Eu faço missões testemunhando Cristo. Serão minhas testemunhas. O plano missionário de Deus tem a ver com a condição do pecado. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Testemunhar de Cristo é urgente, porque toda a humanidade está destinada à morte, e a morte sem Deus. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, verso 36. Eu faço missões nos lugares determinados por Cristo, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O ID de Jesus define o campo missionário até os confins. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Na ordem do ID, a tarefa missionária atinge todos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Sabe aquele seu vizinho? Aquele seu amigo do trabalho? Aquele seu colega de faculdade? A toda criatura. Nosso alvo é fazer missões em todas as dimensões, como discípulos de Jesus, espalhados por toda a cidade, através dos PGMs, vivendo na dimensão do relacionamento discipular, cuidando uns dos outros. Vivemos dominados pelo amor de Deus e pelo poder de Deus, guiados pelo Espírito Santo, sustentando a obra missionária, orando, contribuindo e indo pela cidade, pelo nosso estado e pelo Brasil. E eu te pergunto, qual tem sido o teu envolvimento com missões? Qual é o teu envolvimento? E hoje o Senhor nos dá uma oportunidade de nos envolvermos um pouco mais. Reflita um pouquinho, feche seus olhos nesse momento. Pensa um pouquinho na sua vida, como você tem investido em missões. Nós podemos investir em missões orando, podemos investir ofertando e podemos investir indo. 3 dimensões da obra missionária. E nós só precisamos nos disponibilizar para fazer essa obra. Qual é o teu compromisso com a obra missionária? E eu tenho um desafio para você hoje. Você se comprometer em orar pelos missionários. Você se comprometer em contribuir para os projetos missionários. Você se comprometer em abrir a sua casa para um PGM. Você se comprometer a evangelizar por meio do RD, por meio de uma casa de paz. Você se comprometer participando de uma viagem missionária. Você se comprometer respondendo o chamado, como fez aquele jovem nosso, o Pedro Paulo, que fez uma viagem que deixou Deus tocar na sua vida e agora ele está fazendo missões lá na Amazônia. Lá na Amazônia. E um desafio como esse, de estar envolvido nesta obra missionária, é pelo toque do Espírito Santo de Deus, pelo chamado. Ninguém vai lá a passeio. Qual é o teu compromisso? Qual é o teu compromisso? O que você vai fazer pela obra missionária? O que Deus está falando ao teu coração? Será que Deus está tocando para que você também seja um missionário? Para que você se envolva colocando a sua vida na obra missionária também? Para que você vá aos campos? O que é que o Espírito Santo está falando? E você tem a oportunidade nesse momento de colocar a sua vida nas mãos de Deus. E responder. E o primeiro desafio é:
Se o Senhor tocou, agora nós vamos ficar em pé. Se o Senhor tocou no seu coração, vem à frente para que nós possamos orar. O que o Senhor colocou no seu coração? De que maneira que Ele quer te envolver nessa obra? Vem à frente que nós possamos orar por esse desafio que o Senhor está colocando nas nossas vidas. Enquanto cantamos, você pode vir à frente. Enquanto adoramos, você pode dar um passo e vem aqui para nós orarmos. O que o Senhor falou ao seu coração sobre a obra missionária? O que o Senhor quer de você? Qual é o seu compromisso? Você vai orar por missões? Você vai investir mais em missões? Ou Ele está te chamando para você ir num projeto missionário? Para você fazer uma viagem com a juventude, uma viagem para a Amazônia? Vamos adorar. Olhos. Mais alguém precisa responder? O Senhor está te incomodando? Dê um passo. Assuma esse compromisso com o Senhor. Venha à frente para que nós possamos orar, para que você realmente possa assumir esse compromisso publicamente. Se você entendeu de Deus, não fique aí parado. Venha aqui para que possamos orar pela sua vida, para que você possa realmente assumir esse compromisso. Pode vir, pode chegar. Ora com eles aí, meu pastor. Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, e queremos sim, Pai, falar de Jesus até que Ele venha, até que o Senhor Jesus retorne, Pai. Nós queremos colocar as nossas vidas a Teu serviço, Senhor, a serviço do Rei. Queremos sim, ó Deus, ser usados pelo Senhor para proclamar as boas novas de salvação, Pai. As pessoas estão tão próximas de nós e tantas estão perecendo, Senhor, precisando, ó Deus, da Tua palavra, precisando, ó Deus, ser impactadas pelo Teu amor. E nós, ó Deus, temos essa mensagem. E nós, Pai, temos a mensagem que pode transformar a vida dessas pessoas. Pai amado, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, Pai.
Usa, Senhor, a vida da tua igreja, Pai. E esses que responderam, Pai, conceda a eles uma graça especial, Paizinho. O Senhor mesmo os trouxe aqui, Pai. O Senhor sabe aquilo que o Senhor colocou no coração de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor confirme, Pai, esse compromisso. Que eles possam, Deus, ao sair daqui, Pai, saiam comprometidos contigo, Deus, para que possam cumprir, ó Deus, esta missão, Pai, de levar a tua palavra, de serem realmente instrumentos nas tuas mãos, ó Deus, para abençoar aquelas vidas, ó Deus, que estão próximas e talvez até aquelas que estão longe, Pai, porque o Senhor é Deus e o Senhor tem nos usado. O Senhor tem usado, Senhor, as viagens missionárias para impactar a vida de tantas pessoas, ó Deus. Senhor, a gente ouve ali os testemunhos, ó Deus, e é tão lindo, Pai, de ver aquilo que o Senhor está fazendo na vida ali dos ribeirinhos, ó Deus, nessas viagens, Senhor, dos nossos jovens, ó Pai. Cada viagem é uma oportunidade, uma experiência tremenda do Teu amor sendo derramado em nós e através de nós, Pai. Senhor, obrigado. Obrigado por essa visão missionária da Tua igreja. Senhor, e nós queremos mais. Nós queremos que cada PGM tenha um missionário, Pai. Nós queremos que cada família, Senhor, tenha um missionário. Nós queremos sim, Deus, investir os nossos recursos. Nós queremos investir as nossas vidas, ó Deus, para que o Teu reino seja levado, para que o Teu reino seja proclamado, Pai. Nós queremos ser, Pai, instrumentos nas Tuas mãos, Pai. É o que eu te agradeço, Pai, por aquilo que o Senhor já tem feito. E te agradeço por esses, ó Deus, que se renderam a Ti nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.